A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. A presença de Jesus já é real neste lugar. Amém. Já pode adorar o nome dele. Aleluia. Aproveitando enquanto todos estão de pé, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 2. Enquanto você procura, eu quero tecer algumas palavras para agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado. Confesso aos irmãos que a misericórdia do Senhor mais uma vez me alcançou. Mais uma vez, a mão de Deus alcançou minha vida e me colocou hoje para ser porta-voz da sua palavra, para ser um profeta de Deus para a sua vida, entregar aquilo que você veio buscar nessa noite. Agradecer ao nosso querido irmão ali, é Lucas, né? Conheço por Drobineski. Glória a Deus, obrigado pela tua vida, Deus te abençoe, obrigado pelo convite, obrigado aos irmãos que confiaram esse púlpito da igreja, que pregar a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande em nossas vidas, porque nós sabemos que, eu entendo muito mais do que isso, que eu não estou falando para umas pessoas qualquer, eu estou falando para a noiva do Cordeiro que está preparada, Jesus Cristo. Gostei dessa igreja porque é cheia de criança. Aqui os irmãos entenderam bem aquele versículo, crescer e multiplicar. Glória a Deus, isso é bênção. Aleluia. Você já entendeu que quando a criança está no culto, o ambiente muda, porque a Bíblia diz que dentro da criança existe o perfeito louvor. E o que é o perfeito louvor? O perfeito é aquilo que não tem falha, aquilo que não tem erro. Eu tenho certeza que como aquela criança que veio aqui, subiu e adorou o Senhor, o perfeito louvor saiu da boca dela e encontrou com Deus lá nos céus. Eu tenho certeza que a glória de Deus se faz presente nesse lugar. Você pode adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Glória a Deus. Aqui o povo é bom de Bíblia. A palavra do Senhor diz: ouvi tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Fecha a tua Bíblia, coloca ela no banco, fecha os teus olhos, liga teu pensamento ao Senhor, fala com Deus por mais alguns segundos. Feche os teus olhos e começa a dizer: Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, eu quero, antes de ministrar a Tua palavra, fazer como costumeiramente eu tenho feito, pedindo, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Deus, a Tua palavra está exposta diante da Tua igreja e a Tua voz ecoa neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Espírito Santo, Tu tem liberdade para batizar, Tu tem liberdade para curar, Tu tem liberdade para fazer um milagre nessa noite e entregar tudo aquilo que nós necessitamos. De fato, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem para falar nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, vai tocando a vida de cada um, toca de uma forma especial, porque nós necessitamos sair daqui diferente, necessitamos sair daqui muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É a Tua glória, é a Tua presença neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Sente no seu banco e tome liberdade de adorar o teu Deus. Não espere eu pregar, não espere eu falar bonito, não espere eu tentar trazer algo diferente para você. Entenda que o Senhor já está na casa. O servo que entende que o Senhor já está na casa já começa a adorar Ele. Porque sabe que a vitória, o milagre, a glória, a restituição é tudo dele e Ele está aqui nessa noite. Eu quero ser breve. Não quero passar do horário, não quero tomar muito o seu tempo, mas quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. De fato que hoje nós estamos em um culto jovem. O culto jovem é um dos mais esperados cultos da igreja. Eu espero que seja, porque eu há 5 anos atrás, quando eu me converti, eu era um dos cultos que eu mais gostava de estar na igreja. Por quê? Porque o culto jovem é o processo da igreja. O culto jovem é o futuro da igreja, porque em nosso meio está aqui os futuros pastores, os futuros evangelistas, os futuros profetas. Está certo que hoje em dia os pastores não investem
investe mais nos jovens. Deixa um jovem de qualquer forma. Deixa um jovem se alimentar de uma palavra light. Deixa o jovem se alimentar de tudo aquilo que ele quer. Mas eu entendo que hoje eu vim aqui na Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, ela toma um rumo de um ramo onde ela foi criada, que é uma igreja pentecostal. É uma igreja que gosta do mistério. É uma igreja que gosta de dar glória a Deus. É uma igreja que entende que não precisa ter pastor famoso, que não precisa ter pregador famoso, que não precisa ter cantor conhecido. Ele já entende que Jesus Cristo está aqui e ele pode receber a vida dele. É isso que Deus tem para você nesta noite. Eu quero ser um profeta para a sua vida. Eu quero sair daqui hoje, nesta noite, com a missão cumprida, em dizer para o Senhor que eu pude encorajar a vida de jovens. Jovens não qualquer um, não qualquer jovem que anda por aí, mas um jovem cheio do Espírito Santo, que tem convicção da chamada e sabe daquilo que nasceu, e sabe daquilo que foi chamado. Sabemos nós que vivemos, irmãos, numa era profética chamada de Mateus capítulo 24. Que era profética é essa, Elias? Eu te explico. A era profética onde nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. Vivemos os últimos dias da igreja e nós necessitamos, como o louvor foi cantado, em acordar, em ficar de pé e começamos a olhar para o Senhor Jesus Cristo e entender o nosso chamado, entender aquilo que Ele tem para a nossa vida e que nós não somos apenas um corpinho belo, nós não somos apenas uma alma que está andando vagando pela terra, mas nós somos uma tocha tirada do altar do Senhor Jesus para fazer a diferença. Queridos, o culto jovem, ele é um dos melhores cultos. Tá certo que 5 anos depois que eu me converti tem sido diferente. Porque hoje as mulheres, ela colocam uma maquiagem tão pesada na cara que ela chega no culto e não consegue nem mais chorar, porque ela diz assim: o que as pessoas vão olhar de mim vão chamar de monstro. Os jovens, eles não estão mais interessados, porque os jovens, eles são tão cultos que eles entendem de ciências, que eles entendem de humanas, que eles entendem de exatas, mas eles não entendem mais da presença do Senhor. Eles têm vergonha de levantar a mão, porque é o que vão dizer de mim. Eles têm vergonha de falar em língua estranha, eles têm vergonha de chorar, eles têm vergonha de sapatear, pular na presença de Jesus. Mas hoje eu quero, como profeta, quebrar esse gelo da igreja e fazer você entender que você tem que sentir a presença de Jesus. Queridos, me perdoem se toda hora eu tomar água aqui. É que eu tenho minha voz um pouco fraca, eu fico rouco fácil. Eu gosto de tomar água, assim eu posso falar um pouco mais e você vai sentindo mais a presença de Deus nessa noite. Amados e queridos irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para mim ser profeta de Deus na sua vida trata do profeta Abacuque, capítulo de número 3. E o versículo de número 2, aonde eu fiz menção junto com os irmãos, trata de uma oração onde o profeta Abacuque foi levantado em um período chamado, um período negro da nação de Israel. Por que é que esse período era negro? Porque esse tempo, essa nação, esse povo, a nação eleita, a nação gerada pelo Senhor, não conseguia adorar o Senhor de fato, como de Deus e de verdade, como Ele é. Eles conseguiam adorar a outros deuses, eles conseguiam se prostrar a outros deuses, eles conseguiam fazer tudo aquilo que Deus não queria para eles, mas eles achavam que aquilo era certo. Mas o meu Senhor, o meu Deus, Ele não desiste dos seus. O meu Deus, quando Ele chama, pode acontecer 1000 coisas, mas Ele vai atrás, Ele vai puxar a orelha, vai puxar o sapato e vai te chamar de volta para a presença de Deus. Eu quero nessa noite aqui encrencar um pouquinho com você. Não quero trazer uma palavra light, nem uma palavra um pouco açucarada, mas eu quero trazer uma palavra um pouco pesada para você. Vai doer nas suas costas, mas você vai entender que a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, que Deus bate, açoita só apenas aqueles que Ele ama. Deus fala um pouco pesado, só aqueles que Ele tem um carinho especial. Mas nessa noite Deus vai falar com você. Você vai sair daqui diferente, transformado e entendendo que você foi chamado para a vitória. Se tem alguém aqui nessa noite que foi chamado para a vitória, levanta a sua mão assim e sente a presença de Deus. A oração do profeta Abacuque olhou para a nação de Israel e disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos ela notifica. Por que é que ele falou aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos? Sabe por quê? Porque é no meio dos anos que vem o problema da vida do crente.
É no meio dos anos que o crente ele começa a ter problemas, começa a tropeçar, começa a decair, porque de fato nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, o primeiro amor é o mais belo que existe. Aqueles primeiros meses, os primeiros anos são uma alegria total que nos invade, que nós não nos entristecemos com qualquer coisa, mas porque nós somos carregados no colo diante de Deus. Mas de repente Deus entende que você está crescendo um pouquinho, Ele te começa a soltar, você vai dando os primeiros passos, você vai começar a caminhar, e as crianças que caminham quando elas são pequenas, elas tropeçam, elas caem. E esses tempos atrás eu estava um pouco triste, porque nós nos entristecemos sim, nós somos fracos, nós somos seres humanos. E eu estava andando pelo centro, e de repente eu comecei a olhar uma mulher, que ela estava com uma criança, e aquela criança queria descer do colo, e ela desceu do colo da mãe, e começou a correr na frente, e naquele momento que ela correu, ela caiu. A mãe olhou para ela e falou: viu, se você tivesse ficado comigo, você não tinha caído. O Senhor falou comigo: ei, ó, presta atenção como é um crente, presta atenção como é um filho. Eu olhei para aquele momento e Deus falou assim: olha lá como é um crente quando sai da minha presença, ele começa a caminhar por si próprio e de repente cai. Mas aquela mãe disse: ei, se você tivesse ficado comigo, você não tinha caído. E aquela mãe não levantou a criança. Aí eu falei: mas Senhor, é assim que tu faz? Ele falou: não, eu faço diferente, presta atenção. Naquele momento a mãe viu a criança chorar, a mãe viu aquele filho chorar, pegou ele no colo, levantou, colocou nos braços, acalentou aquela criança. Aí o Senhor Jesus falou: é assim que eu faço com aqueles que fogem da minha presença. Eu levanto, eu chamo de volta, eu mostro que eu sou Deus e levanto e coloco de novo de pé. E a nação de Israel se encontrava assim. A nação de Israel se encontrava fora da presença. A nação de Israel se encontrava longe de Deus. E de repente o profeta Abacuque diz: ó Senhor, viva a tua obra no meio dos anos, a notifica, na tua ira lembra-te da misericórdia. Olha o que a oração do profeta Abacuque fez efeito para uma nação, porque ele falou: Senhor, não faz esse povo sofrer, Senhor, não bate tanto nesse povo. Deus, eu não quero que essas pessoas sofram, mas eu quero que quando o Senhor se irá com eles, o Senhor lembra-te da tua misericórdia. Qual que era a misericórdia do Senhor? Lamentações capítulo 3 versículo 22 deixa bem claro que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, ela se renova toda manhã. Pode você dormir toda noite com a misericórdia do Senhor aqui pela testa, mas quando você acordar, ela vai se renovar e você vai acordar e vai colocar de pé e vai dizer: Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo que o Senhor é Deus e me deixou de pé. Só que para nós entendermos o porquê levou o profeta Abacuque a fazer essa oração, precisamos entender o contexto. Uma coisa eu entendo que frase sem contexto ela gera pretexto para nós ficar falando heresia, porque hoje o que mais as igrejas gostam é de pegar versículos e dizer que aquilo é doutrina, que aquilo Deus está falando, mas ela não entende contexto nem respeita o período por aquilo que foi escrito. Sabe, meu irmão, eu aprendo com isso uma coisa: a ovelha, ela só fica no curral, ela só fica no aprisco quando o pasto dela é vasto, quando o pasto dela é bom para ela comer. A ovelha só se perde das outras quando o pasto começa a ficar meio ralo, quando o pasto não começa mais a ter substância para ela. Aí tem pastores, tem igrejas que começam a trazer doutrinas de homens. Em Marcos capítulo 7, versículo 7 diz sobre isso, que há daqueles que estimulam os seus crentes a seguirem em doutrinas feitas por homens, em doutrinas feitas por homens, porque essas doutrinas o Senhor irá cobrar deles. Aí as igrejas começam a levantar muros altos. Que muro é esse? É os muros das doutrinas, porque começa a dizer que o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, se você fazer isso você vai para o inferno. Mas eu te digo uma coisa: o que crente mais consegue fazer, o que ovelha mais consegue fazer é pular cerca. A ovelha não adianta o muro que ela seja alta, ela vai pular, porque ela precisa de um pasto que alimente ela. Sabe o que a igreja necessita hoje, meu irmão? Não é só da presença, do fogo, da glória, da graça, da unção que está sobre o lugar, mas ele precisa é da palavra. A palavra que alimenta. Se no lugar tiver a palavra, o crente não sai da igreja. Crente que sai da igreja por causa de um e de outros nunca entrou lá por causa de Jesus. Mas eu quero acreditar que nessa noite tem uma igreja que sabe ouvir a palavra, que abaixa a cabeça com a reverência de Jesus e entende que ele está falando com você.
ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Nenhuma experiência vem acima da palavra. Tem igrejas que a cura divina, o milagre, a prosperidade é mais importante do que palavra. Não, isso aí de fato é importante, mas não mais do que a palavra. A palavra tem que vir em cima, a palavra tem que vir antes de tudo. Eu quero que você olhe para os evangelhos onde Jesus Cristo caminhou, onde ele fez o milagre. Leia para você ver toda hora que ele fazia o milagre. Leia um pouco antes, você vai ver ele ensinando, ele pregando. Sabe por quê? Porque o milagre, a cura, a prosperidade é apenas a confirmação da palavra. Eu digo mais, Deuteronômio capítulo 28 diz assim, que as bênçãos do Senhor te seguirão. E por que é que elas te seguirão? Volte um pouco nos versículos. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, as bênçãos do Senhor vão vir sobre a tua vida. Aí vai ter crente que vai andar na rua, não precisa correr atrás de bênção, não precisa fazer hora extra na igreja dos outros. A bênção vai começar a seguir ele, a bênção vai começar a correr atrás dele, e ele vai entender que é o Senhor vindo atrás dele, honrando a sua vida. Mas vamos voltar a alguns capítulos do profeta Abacuque, apenas 3. Uma história curta, mas tão local, tão atualizada para os nossos dias. O profeta Abacuque, no capítulo 1, foi levantado pelo Senhor em um tempo chamado um período negro, que a nação de Israel não conseguia adorar a Deus, mas ele tinha convicção na sua chamada. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver que apenas o profeta Abacuque foi levantado em um período onde a nação de Israel estava dentro de um cativeiro, em um período que a nação de Israel, a nação eleita, a nação gerada, a nação escolhida, estava dentro de um cativeiro, dentro de uma prisão. Aí lá o Senhor Deus levantou o profeta Abacuque, e ele estava lá profetizando para a nação de Israel. E no capítulo de número 1 ele começa a sua oração, dizendo: Senhor, por que é que eu oro e o Senhor não me responde? Por que é que eu clamo e o Senhor não me atende? Por que eu olho essas pessoas? É tanto pecado, é tanta iniquidade que eu olho. Senhor, por que as coisas não acontecem da forma que eu quero? Essa foi a oração do profeta Abacuque. Senhor, por que eu peço e tu não me responde? Eu só vejo as coisas erradas. Sabe, aqui eu me identifico muito com o profeta Abacuque. Eu tenho certeza que você se identifica também. Porque sabe, quando a gente começa a buscar o Senhor Jesus, a gente começa a ver tantas barbaridades nas igrejas, a gente não se acerta com as coisas, a gente começa a olhar e pensar assim: não, esse negócio não está certo, não pode andar assim. O Senhor Jesus te ensinava de forma diferente. Isso não é errado. É errado você ficar julgando as pessoas pelos erros que ela é. Mas comece a olhar para as igrejas e comece a orar mais por ela, igual o profeta Abacuque. Comece a clamar mais o Senhor, dizendo assim: Senhor, a igreja é tua, o louvor é teu, a pregação ainda é tua, Senhor, este tempo ainda é teu. Então move as raias aqui e muda esse negócio, Deus. Tem homens que acham que são donos de igrejas, tem crentes que acham que são os bambambam, que acham que são os homens que fazem tudo dentro da igreja. Mas eu quero aqui dar um conselho para você: ainda a igreja é de Jesus, ainda a obra é dele, ainda a presença é dele, ainda é ele quem faz o milagre. Ei, eu quero te dizer essa noite, quero pregar para aqueles santarrões de plantão, para aqueles que estão dentro da igreja só para apontar o dedo para o erro dos outros, para aquele que está dentro da igreja só para prestar atenção. Se a irmã veio com um saldo bonito, se ela veio com uma saia bonita para sair lá fora e ficar falando mal, para dizer o pregador já não prega mais bonito, a irmã ali tem até uma vozinha meio desafinada. Mas eu quero te dizer uma coisa: o culto não é para você, a igreja não é para você. Quando for para você, eu prometo que eu peço para os irmãos idealizar lá na tua casa, mas ainda por enquanto é para o Senhor Jesus, ainda por enquanto é para a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E o profeta Abacuque clamava, ele pedia, ele orava incessantemente. Ele não desistia, porque o que mais ele tinha era convicção da chamada. Aqui eu quero aplicar uma coisa muito interessante para a sua vida. Ei, crente, tenha convicção na sua chamada. Tenha convicção naquilo que você foi chamado. Tenha convicção: ah, mas Elias, o pastor não me olha, as pessoas não me reconhecem, ninguém me consagra na igreja, ninguém me coloca num cargo importante. Quem disse que você precisa de tudo isso para ser cheio do Espírito Santo? Você precisa apenas entender que a glória e a graça do Senhor pode invadir a sua vida. É isso
de investimento. Não é investimento financeiro, não é em bolsa de valores, não é o que o Banco Central nos ensina, mas é investir em pessoas que não valem nada, é investir em pessoas que não deixaram nada. Há 5 anos atrás eu estava aí por aí bêbado, drogado, essa época de final de ano, fazendo tudo que o mundo me oferecia, mas 5 anos depois, porque a última palavra vem de Deus, o Senhor falou assim: acabou para você, você vai ser um pregador da palavra, você vai anunciar a minha salvação e vai dizer que Jesus transforma. E eu quero pregar aqui nessa noite para pessoas que estão já transformadas e que o Senhor vai mudar ainda muito mais a sua vida, vai te tirar do cativeiro e vai te mostrar para aquilo que você nasceu. Convicção da chamada. Dentro da Bíblia Sagrada, se você for ler a morte de Jesus Cristo, estude lá um pouquinho, tire um pouco do seu tempo, largue um pouco do Facebook, largue um pouco lá do WhatsApp, para de reclamar para eles, e leia um pouquinho a Bíblia Sagrada, deixa Deus falar com você, e veja lá que o nosso Jesus, depois que ele morreu, ele foi enterrado, ele foi colocado dentro de uma tumba, um lugar que era uma pedra muito grande, e aquele lugar era feio, ele não era belo. E lá dentro Jesus só foi colocado em cima de uma pedra e um pano branco colocado por ele. Às vezes a gente pergunta assim, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é dono do ouro e da prata. Por que é que ele não fez um funeral belo? Por que é que ele não comprou um caixão bonito? Por que é que ele não colocou ouro assim em volta daquelas pedras? Sabe por quê? Porque o meu Jesus, ele sabia que 3 dias depois ele ia sair dali. O meu Jesus não investe naquilo que dá lucro. Por que é que ele ia gastar o ouro, a prata dele naquilo que ele não ia receber de volta? Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus só investe naquilo que dá lucro. Deus investiu em você porque ele acredita na sua vida. Ele sabe que você tem muito valor. Que valor eu tenho, Elias? Eu vou te explicar. O teu valor não foi por coisas corruptíveis como o ouro ou a prata. O teu valor foi comprado na cruz do Calvário, no sangue de Jesus Cristo derramado. Esse é o teu valor. Você vale muito mais do que bolsa de valores, muito mais do que dinheiro, muito mais do que coisas, porque lá no céu a Bíblia diz que você vai andar por uma calçada, ela é de ouro, ela é de cristal. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer você pisar em cima do ouro e mostrar para você que você vale muito mais do que dinheiro, você vale muito mais do que coisas. As pessoas podem apontar o dedo para você e dizer que você não vai dar em nada, mas eu quero ser profeta de Deus, que a Bíblia diz que um justo pode cair até 7 vezes, mas o Deus que ele serve, de todas elas o coloca de pé. Nessa noite eu quero te dizer, o teu Deus vai te colocar de pé, vai mudar a sua história e vai te levantar para uma chamada de fogo. O profeta Abacuque clamou, o profeta Abacuque pediu, ele orava, só que uma promessa veio tão linda para ele que Deus falou assim: ei, no tempo certo eu trago a resposta de Sara à nação de Israel. Sabe, me faz lembrar do livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: há tempo para todas as coisas. Por que é que as igrejas hoje estão se frustrando? Por que é que os crentes estão saindo delas? É porque não sabem entender que o tempo de Deus não é o mesmo do seu. O tempo de Deus faz mostrar quem que é fiel e quem que é infiel dentro da casa do Senhor. O tempo de Deus faz mostrar o caráter da pessoa. Porque é legal, é belo. As pessoas vêm assim falar: ei, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Deus vai te levantar como um pregador, Deus vai te levantar como um cantor, Deus vai fazer você conhecer as nações. Mas eu quero ver você esperar o tempo certo. Eu quero ver Deus te levar para a casa do oleiro. Eu quero ver Deus te quebrar inteiro. Eu quero ver Deus te moldando. Eu quero ver Deus fazendo igual ouro, colocando dentro do fogo. É para provar, para ver se é fiel. Crente é provado dentro do fogo, sim, Senhor. Crente é colocado igual ouro, mas é lá dentro que Deus vê. É lá dentro que a pessoa vê qual que é o ouro puro. O ouro puro só é forjado dentro do fogo. Sabe o que eu quero dizer com isso, ei, crente? Se você é fiel, se você tem caráter, se você mesmo espera a volta de Jesus Cristo, entenda,
que ser paciente, tem que orar como os Salmos 40, dizer, esperei com paciência no Senhor. Está certo que está cheio de crente do Salmo 70. Ei, Senhor, apressa em ouvir os meus choros, os meus lamentos. Crente tem que esperar, crente tem que saber esperar que o tempo não é seu, a hora não é sua, ela é do Senhor Jesus. Aí eu tenho certeza que o seu tempo vai chegar, a sua vitória vai chegar, Deus vai te levantar e vai mostrar para todo mundo quem Ele é na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Agora eu vou começar a pregar. Capítulo de número 2. Deus falou com o profeta Abacuque, aquele tão esperado dia dele, aquele tão esperado momento, aquela tão esperada resposta da oração. Chegou. Só que não chegou da forma que ele queria, chegou da forma que Deus queria. A oração do profeta Abacuque teve resultado, porque não existe oração que não tenha resultado. Não existe oração sincera que Deus não atenda. É verdade. Só que o Senhor falou para o profeta Abacuque: ei, profeta, escreve nas tábuas tudo que eu vou falar com a minha nação, mas escreve para todo mundo que passar correndo aí para perceber. Eu falei, mas por que será que Deus falou isso? Para escrever nas tábuas. O que eram as tábuas? As tábuas eram as doutrinas estabelecidas por Deus. Toda vez que Deus falava com a nação, Ele estabelecia uma tábua para mostrar para todo mundo que Ele estava falando, que Ele era ainda Deus daquele lugar. Deus. Sabe o que o Senhor queria dizer com isso? Que quando Ele fala com o crente, Ele faz questão de todo mundo ver. E quando Deus fala com seus filhos, Ele faz questão de todo mundo perceber. Ei, crente, eu sei que você está orando há muitos e muito tempo. Eu sei que você está se preparando há muito e muito tempo. Mas Deus vai falar com você nesta noite. Deus vai falar de uma forma diferente. Pode ser pesada, mas vai ser para todo mundo ver. Porque amanhã ou depois, não sei até hoje, Deus vai mudar a sua história. Você vai se olhar no espelho e não vai mais se reconhecer. Por que é que você vai se olhar e não vai se reconhecer? Porque o Espírito Santo vai te invadir nessa noite. Ele vai quebrar o protocolo, vai invadir a sua vida. Nem que você tenha que sair correndo dentro dessa igreja, mas você vai sentir o fogo, vai sentir a unção de Deus que vai cair neste lugar. Abacuque escreve, Abacuque igual o coração tremendo, igual o seu aí. O que será que Deus vai falar comigo hoje? Abacuque escreve, ei Senhor, pode falar que eu vou escrever. Ai daquele que acumula aquilo que não é seu. E Abacuque escreve e diz para a minha nação: ai daquele que acumula aquilo que não é seu. O que será que Deus queria dizer com isso? Aprendendo melhor, eu vejo que na Palestina existem dois mares, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O que eram esses mares? Esses dois mares é banhado pelo mesmo rio chamado Rio Jordão. Esse rio eram afluentes que tinha o Mar da Galileia e o Mar Morto. Se você estudar a geografia desses mares, um recebia água e tinha flores, tinha peixes, era belo, as plantas cresciam em volta. E como é que pode olhar para o Mar Morto e ver um mar que não tem vida, ver um mar que não tem nada, um mar que nada lhe cresce? O seu nome já diz tudo. Nós pensamos com um amigo nosso e pensamos assim: por que é que dois mares recebendo uma água de um mesmo rio, um tem vida, o outro não tem? O mistério está um pouquinho mais para frente, porque o Mar da Galileia, quando ele recebe água, ele passa para frente. O Mar Morto, quando recebe água, ele acumula para si mesmo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem crente que acha que é merecedor da bênção de Deus. Tem crente que acha que é merecedor de receber a glória de Deus. Tem crente que acha que é merecedor de receber as coisas do Senhor. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? É que é para você ser um pouco mais humilde e você estender a mão de misericórdia e ajudar as pessoas que estão do seu lado, para você olhar para o crente que está do seu lado e entender que você pode ajudar ele, que você pode investir na sua vida e que você pode mudar a vida de uma pessoa. É isso que Deus está querendo dizer. Crente nenhum é merecedor. Sabe o que significa graça, favor e merecido? Nós recebemos a graça de Deus e por ela nós vamos ser salvos, mas o favor não é merecido, porque Jesus pagou um preço pelo povo que não merecia. Eis
Abacuque, pegou pesado, escreve mais, Abacuque, só fica quietinho, escreve mais. Aí daquele que acumula na sua casa bens maus, pecasse contra a sua própria alma. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Ei, Abacuque, ai daquele que fica acumulando na sua casa bens maus. Deixa eu te dar um conselho. Deixa eu falar um negócio com você. Sabe aonde que começa o verdadeiro culto do crente? É dentro da sua casa. É Deus, aleluia. Quer sentir a presença de Jesus forte nesse lugar? Quer ser cheio do Espírito Santo? Comece com um culto lá dentro da sua casa. Não adianta levantar a mão aqui da glória a Deus, chorar, falar em língua estranha, e essa mesma boca aqui da glória a Deus chora e fala em língua estranha, sai lá fora e fica falando muitas misérias para todo mundo, fica falando besteira, fica amaldiçoando as pessoas. Ei, a minha Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce nem amarga, ela tem que ser uma só. Então, igreja, está na hora de acordar, está na hora de você tomar um novo rumo, fica de pé e correr, voltar a olhar para a cruz, entender, é de lá que saem as suas coisas, é lá que Jesus pode te mudar. Deus poderoso, aleluia. Eu vi um vídeo na internet, eu gostei daquele vídeo. É dentro de uma igreja cristã, mas não é uma igreja evangélica. É uma igreja católica. Um padre colocou lá um filme pornográfico na igreja. A igreja se escandalizou. Todo mundo olhou assim, ah, que é isso? Vocês estão escandalizados com isso? O padre falou. Sim, todo mundo está escandalizado. E por que é que na casa de vocês pode? Ele falou assim, por que é que na igreja não pode, na casa de vocês pode? Será que tem alguma diferença? Ah, é igreja. E na sua casa a presença de Deus não entra? Nossa casa Deus não comanda? Nossa casa Deus não está lá? Por que é que lá pode e aqui não? Aqui só falta uma auréola em cima da nossa cabeça, de tão santo que nós somos. Mas Deus quer olhar para você lá dentro da sua casa. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Deus de oculto, e o Deus de oculto vai te responder. Sabe o que eu queria dizer com isso? É que é dentro do teu quarto de oração onde Deus faz as mais belas promessas. É dentro do teu quarto de oração, quando você está dormindo pelas madrugadas e Deus te acorda. Você, poxa, não consigo dormir, mas eu vou orar. E você dobra o teu joelho, derrama as suas lágrimas. O Espírito Santo te visita. O Espírito Santo fala com você. Fala que você é vitorioso. Fala que você é grande. Que você é campeão. Sabe, meu querido, as pessoas estão se frustrando porque elas só estão interessadas em ser abençoado aqui dentro. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é bonito, esse fogo é bonito, as luzes são bonitas, mas Deus não está aqui dentro, porque isso aqui é mera estrutura conhecida por mãos de homens. Paulo disse mais, vós sois o templo do Espírito Santo. Sabe por que Deus está aqui dentro? Porque ainda tem 2 ou 3 ou 4 que tem ainda a presença de Jesus dentro dele. E a Bíblia diz que aonde você coloca a planta dos pés, Deus coloca junto. Deus está aqui nessa noite porque ainda tem pessoas que querem ouvir a sua palavra e querem ser transformadas. Ei, irmão, vamos sair daqui uns minutos, vamos todo mundo sair daqui. Vamos ver se Deus fica aqui dentro. Deus não fica aqui dentro, Deus vai junto com nós. É Emmanuel, o filho que aquela Maria teve. Emmanuel, Deus conosco. Quando você sai da igreja, Deus sai junto com você. Quando você entra, Ele entra junto com você. Quando você entra no quarto, Ele entra junto com você. Eu sei que os pastores não te veem. Eu sei que as pessoas não te veem, jovem. Não vê você andando para a rua. Mas tem um Deus que 24 horas, a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre os justos na face da terra. É lá que Deus quer te abençoar. É na rua que Deus quer falar com você. É lá no banheiro. É onde você estiver, lá que Jesus quer te encher. Aí você vai vir na igreja, não vai precisar nem de pregador começar a pregar, você já vai glorificar Jesus, já vai adorar a presença dele. Porque ainda tem pessoas que estão na igreja, quando recebem uma palavra um pouco pesada, já ficam olhando com cara feia para o pregador. Nem que eu nunca mais volte aqui, mas eu quero falar tudo aquilo que Deus mandou. Quero hoje colocar minha cabeça para você descansar. Mas eu quero falar. Mas Deus vai mudar a tua história. Ei, igreja, está na hora de nós acordarmos.
Está na hora de nós voltarmos ao primeiro amor. Está na hora de nós tomarmos um novo rumo. Por que eu falo nós? Porque a palavra não foge do pregador. Eu já ouvi por aí, gostei, o pregador apanha 2 vezes. Eu já preguei essas palavras várias vezes, eu apanho todas as vezes que eu prego. Que Deus fala comigo também. Está cheio de pregador e acha que tem que apontar o dedo para a vida das pessoas só porque ele prega, ele acha que ele é alguma coisa. Ele traz uma palavra pesada e diz: ei, igreja, você tem que fazer isso. Não é você que tem que fazer isso, é nós que temos que fazer isso. Porque a igreja é o corpo de Cristo e todos nós fazemos parte da presença de Deus. Aleluia. Eu já vou terminar, eu vou correr. Abacuque, continua escrevendo. Senhor, vou escrever. Ai daquele que edifica a sua casa em iniquidade. Aqui eu não vou nem entrar em detalhe, porque eu já falei muito disso, e você sabe o que é isso. Ai daquele que fica indicando ou crescendo a sua casa com iniquidade. O que é isso? Eu já falei, Paulo disse: vós sois o templo do Espírito Santo. Que casa é essa? É a casa do seu coração. Aleluia. É a casa da sua alma. É a casa do seu espírito. Está cheio de pessoas edificando a sua casa com iniquidade, com pecado, com coisas escondidas. E acho que nada vai dar, mas vai ter um dia, meu irmão, que tem um versículo muito triste na Bíblia Sagrada, que vai dizer: Jesus, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei tantas coisas. Jesus vai lá para você: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Como é que pode uma pessoa que prega, uma pessoa que canta, vai chegar no dia e não vai entrar? Vai ser um susto. Porque eu digo uma coisa: ministério não salva ninguém, pregar bonito não salva ninguém, cantar não salva ninguém, dar glória a Deus não salva ninguém. O que salva são os frutos do Espírito, são a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o domínio da língua, que é maior às vezes até que a minha gravata de crente, que sabe mais a falar mal dos outros e não sabe que tem um Deus que olha para você e sabe que essa língua tem que sair adoração, tem que ser glória para o céu, tem que ser glória para Ele. Glória a Deus. Abacuque, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro bebida de furor, bebida misturada. Não estou falando aqui de bebida alcoólica. Os crentes não tomam, acredito eu que não. Tem até umas exceções por aí que acho que não tem nada a ver. É o problema do nada a ver. Nada a ver e o não dá nada são 2 amiguinhos do diabo que andam de mão dada com ele. Entra na tua mente e diz: não dá nada, não tem nada a ver. Isso aí vai ter muita gente que vai errar o pulo. Tem muita gente que vai bater a cabeça na parede. Mas é a palavra de Deus, não sou eu, não é pastor nenhum que fala, é a palavra. É Deus. Bebida de furor misturada ao seu companheiro, o que é isso? É a mágoa. Ao que tem de pessoas com mágoa um do outro dentro da igreja. Que tem de pessoas que largam de uma congregação e vai para outra só porque não gosta do pastor, só porque não gosta do irmãozinho tal que está ali sentado. As pessoas não conseguem mais olhar um para a cara do outro porque tem mágoa. Ah, mas aquele ali me fez mal. O discípulo de Jesus, um escolhido, chamado Judas, que nós gostamos tanto, tem gente que faz até boneco para apedrejar naquele dia. Judas traiu Jesus, vendeu ele por 30 moedas. E Judas, quando foi entregar Jesus, se você ler a Bíblia Sagrada, você sabe o que eu estou falando. Chegou perante Jesus e deu um beijo. O que é que Jesus falou para ele? Alguém sabe dizer? O que é que Jesus falou para Judas? Será que Jesus xingou Judas, falou: traidor, filho de uma mãe? Raça. Será que ele falou alguma coisa? Não falou, ele apenas olhou para ele e disse assim: meu amigo. Ei Judas, você é meu amigo. Se fosse nós no lugar de Jesus, nós conhecemos o nosso temperamento. Quando as pessoas batem na gente, a gente acha que tem direito de bater nelas de volta, mas Jesus apenas olhou e disse assim: ei Judas, você é meu amigo. Sabe o que Deus está falando? Que tem tantas pessoas que nessa semana traíram Deus, fizeram tantas coisas erradas, fizeram tantas coisas que Deus não gosta, mas Deus não vai apontar o dedo para a sua vida e vai dizer que você não vai nem nada. Ele vai apontar o dedo para dizer, vai te chamar de amigo,
Mas ei, amigo é aquele que reclina a cabeça no peito, amigo é aquele que anda do lado, amigo é aquele que conta segredo. E Jesus quer compartilhar uma vida íntegra junto com você. Jesus quer mandar te dizer aqui nessa noite que você precisa mudar a tua história, você precisa levantar, você precisa ficar de pé, porque a chamada que Deus tem para você não vai ficar guardada dentro de uma gaveta. A chamada que Deus tem para você, Ele vai cumprir, e vai ser na essência, vai ser na verdade, vai ser no fogo, vai ser para mostrar para todo mundo que Ele é Deus na sua vida. Deus poderoso, aleluia. E eu termino aqui. Em Abacuque escreve lá: ai daquele que dá de beber, seu companheiro com bebida de furor. Ele estava falando da mágoa, estava falando da tristeza que um tinha pelo outro. Eu preciso que esse povo volte na comunhão. Eu preciso que esse povo entenda que é só uma adoração que sobe do céu. E ele disse mais: ai daquele que diz a madeira, desperta, e a pedra muda, acorda. O que ele estava falando? De idolatria. Elias, você vê que dentro da igreja, a Assembleia de Deus evangélica, ela não tem santo, não tem imagem. Glória a Deus por isso. Mas o que tem de crente que fica idolatrando as suas coisas, o que tem de crente que fica idolatrando o seu carro, o que tem de crente que fica idolatrando a sua casa. Ah, eu não posso dar carona, irmão, vai sujar o tapete do meu carro, miserável. Ah, eu não posso levar ninguém lá em casa, vão sujar as panelas, vão sujar minha casa, eu sofro tanto para limpar ela. Se você assiste televisão, você vai ver tantas pessoas, tantas famílias lá em São Paulo sofrendo por causa de enchente, perdendo tudo. E você ainda tem tudo, motivo suficiente para glorificar a Deus. Você tem motivo suficiente para adorar o Senhor Jesus. A gente já tem pessoas que adoram a si mesmas, adoram as suas roupas. Isso é verdade. Pessoas vaidosas. Como o louvor foi cantado aqui, a sensualidade vem entrando até dentro dos templos. Aí eu preciso botar uma roupa melhor do que a da irmã. Aí eu preciso estar com o meu cabelo mais bonito. Aí eu preciso com a minha maquiagem mais bela. Eu preciso me aparecer. Eu preciso que todo mundo olhe para mim, me chame de bonito. Eu preciso que o meu terno esteja mais legal. Eu glória a Deus para esse grupo que todo mundo está igualzinho aí. Ninguém pode falar do outro, ninguém pode xingar o outro, ninguém pode julgar a vida do outro. Mas glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer, a igreja é um corpo só. Nós somos todos iguais. Jesus disse isso. Ele não faz acepções de pessoas. E se nós queremos ser salvos, nós também não podemos fazer acepções. Não podemos adorar a nós mesmos. Nós temos que adorar Jesus, adorar a Deus. Ele é o autor e consumador da fé, o dono do milagre, o dono da cura, o dono da restauração. Será que tem alguém nessa noite que quer sentir a presença dele? Quer ser cheio do Espírito Santo? Então adore a Ele. Oh, aleluia. Eu começo a imaginar o profeta Abacuque com o lombo doendo, com as costas meio vermelhas, mas o Espírito Santo descendo um olhinho, um bálsamo de Gileade nas costas dele, falando assim: calma, Abacuque, eu só estou batendo um pouquinho, está doendo, mas eu vou transformar a nação de Israel, eu vou mudar. As pessoas que olharem para a minha nação vão ver que elas não vão mais ser as mesmas, eles vão ser diferentes. Eu vou mostrar aquilo que eu tenho para eles, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou Deus, e quando eu falo, eu cumpro. Pode ser que eu fale da forma que você não queira, Israel, mas eu vou cumprir na tua vida. É isso que Deus quer falar com você. Ele está falando de uma forma pesada, Ele está falando de uma forma não muito legal para nós, mas vai mudar a sua vida, vai transformar a sua história. E eu quero profetizar que a partir de hoje você não será mais o mesmo. O diabo vai se envergonhar, Satanás perdeu mais uma, porque Deus se faz presente nesse lugar. E Ele, quando Ele se faz presente, o ambiente muda. Esse lugar nunca mais foi normal, porque Jesus está aqui. Abacuque orou. E no versículo de número 17 ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto das oliveiras minta, não haja
mantimento nos campos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que eu queria dizer com isso? Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o Senhor fale um pouquinho duro comigo, o produto da oliveira minta, ainda que eu não tenha, Senhor, na minha casa aquilo que eu quero, não haja mantimento no campo, ainda que aquilo que eu peço o Senhor não me dá, todavia, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou exultar porque Tu és o Deus da minha salvação. Eu imagino Abacuque dizendo assim, Senhor, que por mais que nessa terra não esteja aquilo que eu quero, eu sei que um dia Tu irá me buscar. Eu vou morar na eternidade. Eu vou morar para sempre na glória. E vou entender que é um lugar me esperando muito melhor do que esse. Sabe, crente, se um dia nós nos encontrarmos lá no céu, eu quero acordar cedinho, chutar a porta da tua casa e dizer assim, valeu ou não valeu a pena? Valeu ou não valeu a pena sofrer embaixo? Hoje aqui é famoso, é só santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Isso aqui é apenas um ensaio. Tem crente que olha para o lado e diz assim, esse crente é meio doido, é ficar gritando, é ficar dando glória a Deus meio alto, parece que Deus não é surdo, ele não entende nada de adoração, esse crente ele não entende nada de Espírito Santo, não entende nada de glória, mas eu entendo que hoje você vai ser contagiado. Ah, Jesus vai te pegar aí no banco, nem que seja na marra, mas ele vai te ensinar que crente tem que adorar, crente tem que encher o céu de glória. Deixa eu terminar. Nosso irmão não chama mais eu para me pregar. Fica de pé.